Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. Na edição de hoje nós temos muitas reportagens e entrevistas especiais, mas antes de começar a falar dos nossos entrevistados de hoje, eu quero fazer um convite a você, amigo telespectador, a você, amiga telespectadora, independente do seu credo religioso, independente da igreja que você frequenta, porque agora, no dia 10 de novembro deste ano, na terça-feira, às 19h30, vai ser celebrada na Catedral Nossa Senhora do Carmo, em Santo André, a missa pelo centenário de Dom Jorge Marcos de Oliveira, bispo de Santo André há muitos anos e que teve uma passagem das mais gloriosas por toda essa região. Dom Jorge Marcos de Oliveira marcou época num momento difícil do Brasil, no momento em que a gente vivia num regime de exceção, sob uma ditadura militar, e sempre foi um bispo muito ligado à sociedade. Não só aos trabalhadores, como muita gente às vezes faz crer, porque ele teve realmente um papel importantíssimo ao lado dos líderes sindicais nos anos 60, nos anos 70, anos difíceis desse país. Mas o seu trabalho em todos os sentidos, com todos os setores da sociedade. Dom Jorge Marcos de Oliveira, entre outros, fundou a Associação Lar Menino Jesus, que há muitos anos presta um inestimável serviço à sociedade andreense. E eu recebi de presente há poucos dias da irmã Maria Miele, que é a telespectadora assídua do nosso programa, um documento que eu reputo como o maior diploma que eu já recebi em toda a minha carreira de jornalista. Não é o diploma de jornalismo da faculdade, não é qualquer curso de MBA, pós-graduação ou doutorado que eu possa ou pudesse ter feito. Mas é uma carta que Dom Jorge me escreveu exatamente em 1987. Para ser mais exato, eu vou até pegar, eu estou com a carta aqui na mão, no dia, deixa eu ver aqui, 30 de junho de 87. Naquele ano, vários comentários se davam no sentido de que setores da sociedade defendiam a candidatura de Dom Jorge Marcos de Oliveira a prefeito de Santo André. Era um ano difícil e a eleição seria em 1988, uma eleição que acabou escolhendo Celso Daniel pela primeira vez prefeito de Santo André. O prefeito era Nilton da Costa Brandão, do PTB. E eu escrevi isso na minha coluna no Diário do Grande ABC, naquela época, que setores queriam Dom Jorge como candidato a prefeito. E ele, muito gentilmente, nesse dia 30 de junho de 1987, me escreveu: meu caro Joaquim Alessi, Deus sempre o proteja. Cheguei do Rio no sábado, li sua coluna e achei que lhe devia esta palavra. Obrigado pelas bondosas referências a mim. Quero dizer-lhe, a seus leitores e aos seus amigos que me acenam insistentemente a candidatura a prefeito, que só sou candidato a melhorar sempre mais a minha vida de sacerdote a serviço de Deus. E falava uma série de coisas. E dizia, entre outras coisas, que há muitos desejando o nobre posto de alcaide andreense, alguns talvez só pensando na autopromoção, esquecido dos imperiosos direitos dos munícipes e da grave responsabilidade de quem ascende a tão elevado posto. Eu só desejo ser padre e confio que o bondoso Deus ajudar-me-á em minha pequenez a ser somente um humilde e dedicado sacerdote. E falava, a política, na democracia, se vê às voltas com os vários partidos que dividem e combatem os não correligionários. Nos regimes totalitários, o Partido Único domina e esmaga os que não concordam com a sua ideologia. E continuava. Na época, eu não tive como resumir, assim como não estou tendo dificuldade de resumir essa carta hoje,
e publiquei na minha coluna no Diário do Grande ABC, a coluna Ronda Política. Hoje, quem escreve é Dom Jorge Marcos de Oliveira. E publiquei a coluna na íntegra, que eu volto a publicar esses dias na minha coluna no Bom Dia ABCD do Diário de São Paulo. Ou seja, por isso, eu convido cada um de vocês para essa missa, que vai ser uma missa lindíssima. É uma missa em si bemol com Mozart. Mozart vai abrilhantar toda essa missa celebrada por Dom Pedro Carlos Cipollini, dia 10 de novembro, 19 horas, na Catedral do Carmo. Então, depois de convidá-los para a missa pelo centenário de Dom Jorge Marcos de Oliveira, eu falo do programa de hoje, onde nós teremos o Dr. Fernando Godoy, advogado especializado em direito médico, que vai falar a respeito da polêmica da segunda opinião exigida pelos convênios de saúde. Eu também converso com o delegado do 4º DP de Santo André, delegado Vital, Antônio Vital Barbosa, que fala sobre segurança pública, sobre o trabalho da polícia em Santo André. Ainda nesse programa eu converso com o empresário da Mega Construtora, que é o André Guise. Ele fala a respeito do lançamento de um conjunto sem condomínio ou com baixíssima taxa de condomínio. Neste programa ainda eu converso com o gerente de relações institucionais da Braskem, meu amigo Flávio Chantre, durante a apresentação do EcoFashion deste ano, que foi no Teatro Municipal de Santo André, e a gente vai acompanhar também pequenos trechos desse importantíssimo desfile patrocinado pela Braskem e que tem tudo a ver com sustentabilidade. Antes de começar o programa, a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já! Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. A gente começa mais um bloco Café com Letras aqui na Superbanca do meu amigo João Martinelli, com apoio da Flytour, a maior operadora de turismo do Brasil. Neste bloco eu converso com o Dr. Fernando Godoy, advogado, com MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, escritório em São Bernardo do Campo há mais de 10 anos, atuante em Direito Médico e Responsabilidade Civil. Doutor Fernando, muito obrigado por comparecer aqui ao Bloco Café com Letras. Eu que agradeço o convite, Joaquim. Ótimo. Doutor Fernando, eu quis fazer uma entrevista com o senhor porque eu tenho notado de um tempo para cá que as operadoras de saúde, os planos, convênios médicos, estão intimando os seus clientes, especialmente aqueles com intervenção cirúrgica, já orientada pelos seus médicos, a comparecer a uma junta médica, normalmente com profissionais indicados pelas operadoras. Como funciona esse processo? Funciona justamente nesse sentido. O paciente que precisa se submeter atualmente a uma cirurgia que envolva o uso de órtese, prótese e material especial, ele precisa comparecer numa segunda opinião médica. Isso mesmo que o médico dele, o médico até às vezes
do próprio convênio que indicou a cirurgia já tenha detectado essa necessidade. Mais do que isso, detectado e exaurido todas as outras formas de possibilidade de um outro tratamento que não a cirurgia. Certo. Né? Veja bem, é importante deixar bem claro que é uma determinação positivada na norma, tá? A lei garante isso. A lei é uma norma da ANS. A ANS. Tá? A ANS também detém essa capacidade, essa competência regulamentar. A ANS, para quem não sabe, é a Agência Nacional de Saúde. Isso. Né? E ela tem essa competência regulamentar por uma questão de delegabilidade da própria Constituição Federal e acaba exercendo esse poder normativo sobre esses pacientes que precisam se submeter a essa cirurgia. Agora, à luz do Código de Defesa do Consumidor, que garantias o cliente de um plano de saúde tem ou como é que funciona isso? Aí que entra, na realidade, os maiores problemas. Né? Nós não podemos esquecer que a natureza do contrato de consumo, de prestação de serviços entre uma operadora de plano de saúde e o consumidor é um contrato de consumo. Né? Então, todas as cláusulas, a interpretação dessas cláusulas tem e vão ser realizadas de forma mais benéfica ao consumidor. Então, é importante deixar bem claro que não é porque existe uma cláusula específica no contrato, e veja, essa inserção dessa cláusula no contrato feita, teoricamente, de forma regular, que o paciente consumidor tem que ser submetido a essa segunda opinião. Certo. É engraçado, para completar, Joaquim, é engraçado deixar bem claro que o médico assistente, por vezes, faz um tratamento com esse paciente durante meses. Indica diversos procedimentos, outros que não sejam realmente efetivamente cirurgia. O quê? Uma fisioterapia, por exemplo. Eu já tive casos do paciente ir até essa segunda opinião com a prescrição de uma indicação cirúrgica, realmente, e o médico que faz essa segunda opinião prescrever mais sessões de fisioterapia. Mais sessões. Não faz sentido algum. É isso que eu queria perguntar, quer dizer, apesar de, como o senhor mesmo disse, ter o profissional anterior ter exaurido todas as possibilidades de tratamento, é óbvio que ninguém vai optar por uma cirurgia só por optar pela cirurgia. A gente tem relatos de pacientes que mostram que, nessa segunda opinião, os médicos indicados pelos planos de saúde, pelas operadoras, invariavelmente, eles acabam não optando pela cirurgia. Isso aí pode interferir na definição de um melhor tratamento para o paciente? Sem dúvida nenhuma que sim, sem dúvida nenhuma que sim. É fato que, por vezes, a gente sabe que existe uma situação econômica nesse assunto, até já adiantando um pouco nossa conversa, mas até por conta da informação veiculada no Fantástico sobre a máfia das próteses, etc. e tal. Então, friso, é realmente um instituto bem feito e necessário, só que a forma que está sendo colocada não é correta. Não se pode utilizar essa modalidade, esse instituto normatizado para fins outros que não sejam acesso à garantia de atendimento ao paciente. Ou seja, houve uma denúncia que alguns médicos estavam, vamos dizer assim, abusando da indicação de cirurgia, o que pode até ser verdade ou não se discute isso. Agora, não se pode generalizar, tratar todos os casos, todos os médicos e todos os pacientes como aqueles que queiram fazer cirurgia por fazer cirurgia. Né? Joaquim, o setor de coluna, de modo geral, sofreu totalmente uma situação muito nunca antes visto. Uma situação que acabou deixando uma coisa que é a exceção, né? Virar regra. E veja, volto a dizer, não tem como dissociar isso do judiciário e principalmente do Código de Defesa do Consumidor. Uma vez exaurido pelo médico assistente a gravidade da situação, a urgência da situação e que o procedimento indicado é o mais viável, mais completo e que vai ser benéfico ao paciente, não há por que existir essa divergência médica onde realmente o convênio acaba se pautando. Né? Isso, na verdade, no judiciário entende isso como uma chamada negativa branca. O que é isso, uma negativa branca? Ele propriamente não rejeita, não nega o procedimento cirúrgico, mas ele causa entreveros que acaba atrasando. Por exemplo, uma situação que acontece muito, solicitação de segunda opinião em cirurgias de urgência. Ou então casos em que há solicitação realmente da cirurgia já realizada e o convênio médico ainda requerer fazer a segunda opinião para constatar isso. Sim. E pior, às vezes o convênio médico estabelece essa segunda opinião
no prazo muito curto antes do final da autorização, do prazo da autorização para o procedimento cirúrgico. Então, tudo isso é uma situação que envolve um direito do consumidor e acaba envolvendo uma situação que prejudica muito o consumidor. Agora, doutor Fernando, esse tema, dada a sua relevância, ele está movimentando muito as entidades representativas médicas e principalmente das especialidades em coluna, né? Que elas levantam outro ponto importante, que é o interesse dessas operadoras de saúde de desviar paciente. Essa conduta é ética? Joaquim, foi muito boa essa pergunta. E, na realidade, a segunda opinião tem esses dois viés, que é o viés jurídico e o viés ético. Para quê? Porque, na realidade, quem é o prejudicado? Efetivamente, o consumidor paciente, mas também o médico assistente que está tendo uma ingerência na sua atividade, gerência essa que não é prevista em código nenhum. Muito pelo contrário, o Código de Ética Médica estabelece a autonomia do médico. E digo mais, essas ingerências, inclusive à beira de uma concorrência desleal, é possível de tipificação no Código de Ética Médica, que, veja, tem 25 princípios, 10 direitos e 118 deveres, Joaquim. Tá certo. Doutor Fernando, infelizmente o tempo de televisão é curto. Hoje a gente vai ficar por aqui. Tá certo. Mas eu quero contar com a sua participação em outras entrevistas, porque esse tema interessa não só à classe médica, mas também e sobretudo, como o senhor disse, ao paciente, que é o mais diretamente interessado nesse processo. Doutor Fernando Godoy, obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a oportunidade. Tá, obrigado. Doutor Fernando Godoy, advogado, especialista, atuante em direito médico e responsabilidade civil, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi, aqui no Bloco Café com Letras. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. Revista começa com R, regionalidade também. Não erre, leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. Hoje a gente grava mais um bloco Café com Letras aqui na Superbanca do meu amigo João Martinelli, com apoio da Flytour, a maior agência de turismos do Brasil. Eu tenho a honra e a satisfação de receber aqui na Superbanca o doutor Antônio Vital Barbosa, delegado de polícia do 4º DP de Santo André. Delegado Vital, obrigado por comparecer à Superbanca. Eu que agradeço. Gostaria de saudar aqui os telespectadores, saudação especial a todos os telespectadores. E eu que agradeço, Joaquim, por o convite de estar hoje a gente colaborando. está se conhecendo pessoalmente hoje, mas eu acompanho o teu trabalho há muito tempo, de ver matérias nos jornais, de ver a atuação, desde aqui na seccional. Sim. Também 25 anos só aqui na região. O senhor é natural de Santo André, é isso? Sim, sou nascido em Santo André, né? Uma boa parte da minha vida eu vivi em Mauá, morei em Mauá, mas aí depois retornei para Santo André. Então eu sou um andreense vizinho. Nato mesmo. É um ceboleiro, como diria o pessoal mais antigo aqui, porque exatamente. Quem nasceu em São Bernardo é batateiro, Santo André é ceboleiro. E isso ajuda bastante no trabalho, porque o delegado de polícia, muitas vezes o pessoal só associa a função, né, daquele que tem a responsabilidade de manter a ordem, e às vezes aquilo que pode parecer um prazer, mas não é, de promover prisões, essa coisa toda,
mas conhecer a sociedade, ter nascido, ter crescido na cidade, isso ajuda no trabalho? Ajuda sim, viu, Joaquim? Até porque a figura do delegado é uma figura muito pitoresca, né? É muito cultural, né? Nós temos, assim, são vários filmes, novelas em que a figura do delegado de polícia é uma autoridade, ela é muito presente na sociedade, né? Então, a única autoridade que fica aí 24 horas à disposição da sociedade. E eu tenho esse privilégio, né, de ser delegado de polícia na cidade que eu nasci, né? E antes de ser delegado de polícia, eu fui investigador de polícia também. Então é um contato muito grande com a comunidade, com a sociedade como um todo, né? Então muitas vezes quando a ocorrência chega para nós, no plantão policial, nós temos a vantagem de conhecer o bairro, né? Quando a pessoa vem e me trata, olha, aconteceu algo comigo em tal lugar. Muitas vezes eu já conheço aquele lugar, então a gente sabe as peculiaridades, a cultura do local, nós sabemos quais são a procedência das pessoas, né? Então isso facilita muito na hora do atendimento e o pós-atendimento nas investigações também. Doutor Vital, eu sei que o senhor é um estudioso e um dos aspectos que chamam bastante atenção é a influência da dependência química na criminalidade. O fato de conhecer a sociedade, como o senhor estava dizendo, e também estudar isso, permite que o senhor tire algumas conclusões. Qual é a abordagem que o senhor faz da influência da dependência química no crime? Joaquim, realmente, até por conta da nossa experiência, né, ao longo do tempo, nós fomos fazendo vamos dizer assim, uma comparação, né? Então hoje, por exemplo, Joaquim, eu à noite, né, nos plantões noturnos, geralmente os plantões noturnos, a maioria das prisões em flagrantes realizadas são por conta os autores são, a maioria das vezes, dependentes químicos. E o que acontece? São desde pequenos delitos, furtos na madrugada, né, até delitos mais graves, como o roubo, por exemplo, e até mesmo um homicídio, um latrocínio que seja. Mas quando nós observamos o perfil, né, do autor do crime, da grande maioria das vezes eles são dependentes químicos. Então eles não praticam o crime para aumentar o seu patrimônio. Qual é a ideia do crime contra o patrimônio? É justamente a prática do crime para aumentar o patrimônio. Então nós temos assim, por exemplo, os autores de rouba-banco. Então você vê, é um perfil diferente. É alguém que rouba um banco para aumentar de maneira bastante significativa o seu patrimônio. Já esse perfil do dependente químico, não. Ele pratica o mesmo delito, que muitas vezes o roubo, né? Ou às vezes o furto qualificado, mas única e exclusivamente o quê? Para manter a sua dependência, né? Por quê? Ele já como dependente químico, muitas vezes ele já não responde mais por eles. Eu costumo fazer uma comparação, é até um pouco trágica, né? Mas é uma realidade, a esse seriado que passa na televisão aí, no canal fechado, Walking Dead, que são os zumbis, e eles na verdade vivem assim, vivem à margem da sociedade, não mais respondem, né, pela sua vontade e saem praticando desde os pequenos delitos, né, muitas vezes os delitos domésticos na própria residência, e muitas vezes por conta dessa necessidade do uso das drogas, partem para os crimes maiores. Então, realmente, existe uma relação muito grande. Tá? O senhor entende, então, que aí há necessidade até de uma rediscussão da própria legislação para um enquadramento diferente, ou seja, o dependente químico, que a gente sabe o quanto a dependência ela mexe com o cérebro da pessoa, com as emoções, daquele que rouba para aumentar o patrimônio? Não, na verdade, Joaquim, a lei hoje que trata disso, a lei de drogas, né, a lei 11.343, ela já trata nesse assunto e inclusive existe lá um dispositivo legal, né, que trata quando, né, o autor do crime, quando o agente agir de maneira que ele não tenha condições, que não tenha perfeito discernimento, né, então na verdade ele vai ser considerado naquele momento talvez até inimputável naquela relação. A lei já trata isso, só que muitas vezes, né, ele na verdade ele possui ainda um discernimento para dizer que vai ou que não vai fazer, né? Mas mesmo assim o faz por conta da dependência. Então ele é imputável, né? Não é que ele está louco, né? Então ele vai responder, tem a imputabilidade, não é que, vamos dizer assim, não é que ele perde todo o discernimento. Então a lei já prevê isso. O que se deve fazer é justamente combater, né, esta causa, né, e não as consequências. Então hoje nós combatemos muito as consequências. Então principalmente no caso da polícia, que age de uma maneira repressiva.
O que se deve fazer, que deve se aumentar, são as ações sociais para que este indivíduo, uma vez considerado dependente químico, né, que não vá para uma prisão comum, né, que vá para uma prisão que tenha caráter, vamos dizer assim, de ressocialização, mas muito mais do que isso, porque de aí recuperação. Aquele risco dele acabar indo porque a gente chama da escola do crime. Exatamente. Então, muito mais do que uma ressocialização, também uma recuperação da dependência química. Então, que tivesse, hoje a nossa lei de execução penal é uma lei muito boa, né, por sinal, mas que tivesse esse viés, né? Dependente químico vai cumprir a pena, mas também vai para um tratamento, né, de recuperação. Porque senão, muitas vezes, até Joaquim, a prisão, às vezes é a própria liberdade, por incrível que pareça, desse tipo de agente. Porque às vezes ele ao ser preso, muitas vezes até me fala, doutor, quem sabe agora eu consigo ficar longe das drogas, né? Quer dizer, não tendo acesso às drogas, não tendo o assédio do traficante também, exatamente, que acaba tendo mais um tratamento compulsório, né? Tratamento compulsório. E obviamente que não é o mais adequado, né? Mas é o mais adequado. Doutor Vital, vou pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial. A gente vai continuar, eu ia fazer um bloco, mas tem muito assunto para conversar. Nós temos outro assunto importante. Eu tenho certeza de que o nosso amigo telespectador, nossa amiga telespectadora, não vão trocar de canal. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho está de volta. Até já. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, eu volto para mais um bloco de entrevista aqui no Café com Letras, na Superbanca do meu amigo João Martinelli, entrevistando o Dr. Antônio Vital Barbosa, delegado do 4º DP de Santo André. Se a gente fosse continuar falando de dependência química, daria mais um programa inteiro, com certeza. Eu só queria tirar uma dúvida, saber a sua opinião. A gente já viu vários debates, inclusive autoridades aí consagradas defendendo a liberação da maconha, achando que ela ajudaria a combater. Com a sua experiência, o que o senhor acha disso? Olha, na verdade, assim, a minha opinião nesse sentido é que a liberação da maconha não vem combater a criminalidade. Muito pelo contrário, né? Eu sou contra essa liberação da maconha, desde o ponto de vista criminal até do ponto de vista da própria saúde, né? Porque nós sabemos que hoje o usuário de maconha ele pode ter consequências, né, na sua vida futura. Então, por exemplo, hoje, a maconha sendo proibida como ela é, nós temos que existe um grande índice de jovens que já consumiram maconha e que estão consumindo. Você imagina se liberarem a maconha. Quantos menores de idade não vão consumir? Né? A exemplo da bebida alcoólica, que é uma droga, entre aspas, lícita, né? E que nós sabemos que os jovens acabam tendo acesso a ela. E nós sabemos também que esse uso da maconha, nessa fase ainda de formação, né, do cérebro do adolescente, pode trazer consequências futuras, até mesmo como a esquizofrenia. Isso aí já é fato, né, já dito pela própria medicina. Do ponto de vista criminal, essa política de redução de danos, né, se liberasse a maconha, nós estaríamos então reduzindo o tráfico, também não é verdadeiro. O que eu acho que só teríamos aí um trampolim maior para os outros tipos de drogas que nós temos hoje. Que o problema, na verdade, do nosso país em relação às drogas, não é a maconha, né? A maconha é apenas uma droga ilícita, mas o problema maior são as outras drogas. Então, por exemplo, como a cocaína, as derivadas de cocaína, que é o crack, o próprio oxi, né? E hoje as drogas ácidas que nós temos aí e as que nós já tínhamos, que ainda tem em menor número, mas ainda existe, a heroína, né? O LSD. Então, a verdade, essa discussão da maconha, ela é, na minha opinião, franciscana, já deveria ser superada. Nós deveríamos trabalhar hoje mais com uma política de recuperação mesmo, de conscientizar os nossos jovens,
principalmente de conscientização. Mas é aquele trabalho preventivo. Preventivo, exatamente, conscientizar os nossos jovens para que eles não venham consumir droga nenhuma, né? E que as drogas lícitas, a exemplo do próprio álcool, sejam consumidas com bastante responsabilidade. Com bastante responsabilidade. É verdade. Delegado Vital, a gente falou, eu falei sobre tráfico, né? E aí me lembra, me corrija se eu estiver errado, mas o tráfico usa muito menores para fazer os chamados aviões e tal. E aí há todo um debate a respeito da redução da maioridade penal. Qual a sua opinião sobre isso? Realmente, hoje o tráfico ele acaba aliciando os menores, né, para esse tipo de crime, né? Até porque hoje o que acontece? Nós temos a nossa legislação, hoje pela nossa Constituição Federal, o artigo 228 da Constituição Federal, ele vai dizer que são imputáveis, né, somente os maiores de 18 anos. 18 anos completos para cima são imputáveis. E ao reverso, né, são inimputáveis os menores de 18 anos. E para os menores de 18 anos, nós temos uma legislação especial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, até 12 anos incompletos é considerado criança, né? E para as crianças só existem medidas de proteção. Dos 12 anos completos até os 18 incompletos, são considerados adolescentes, né? Do ponto de vista ainda do Estatuto da Criança e do Adolescente. E para esses adolescentes, nós temos as medidas socioeducativas. Nós temos que rever isso porque você imagina hoje um adolescente com 17 anos, 11 meses e 29 dias que cometeram um homicídio qualificado, um crime hediondo, por exemplo. Ele vai sofrer uma medida socioeducativa de no máximo até 3 anos de internação, né? Na Fundação Casa, por exemplo. Se ele tivesse cometido esse mesmo delito, né, um dia depois, quando ele completasse 18 anos, ele estaria sujeito a uma pena talvez até a 20 anos de reclusão. Então, olha aí como que existe algo que nós temos que realmente refletir sobre isso. O que nós somos a favor é realmente de uma redução, né, dessa maioridade penal, mas que seja redução até uns 16 anos de idade, porque 16 anos você já pode hoje votar, né? Então você tem, e hoje com todos os mecanismos de informação, tecnologia, né? O jovem hoje está muito informado, então ele tem a sua capacidade cognitiva muito bem acentuada, ele sabe muito bem discernir o que é certo e o que é errado. Agora, uma coisa é imputar um crime a ele, a outra coisa seria como aplicar a pena. Então a aplicação de pena realmente nós defendemos que seja diferenciada, que seja local diverso dos mais adultos, né? Que é assim que deveria ser. Tá certo. Doutor Vital, a gente tem mais 2 minutos para encerrar. Eu queria saber o seguinte, fala-se muito em estatísticas da polícia, redução da criminalidade, aumento da criminalidade. Na sua área específica hoje, se puder reduzir esse quadro em 2 minutos, como é que o senhor diria, qual é o quadro da segurança na região do 4 DP? Olha, na verdade o que acontece? Nós temos hoje, essa questão de estatística, ela é muito fria, né? Então, para você ter uma ideia, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com estatística. Então, se nós pegarmos um local muito calmo, que não aconteceu nada durante 6 meses, e nos 6 meses seguintes aconteceu, por exemplo, um crime de furto, aumentou a estatística 100%. Né? Então, quando você fala em estatística, é muito frio falar em números. O que nós temos que dizer é o seguinte, hoje na região do 4º DP, existe uma atuação muito grande da delegacia lá, que hoje que está à frente da delegacia é o Dr. José Rosa Serp, que é o delegado titular. Existe uma equipe muito atuante lá, que tem um combate de investigação, um trabalho de investigação muito intenso, né? E com a finalidade de quê? De diminuir os crimes contra o patrimônio. Nós não temos, assim, na nossa área, nós não temos crimes contra a pessoa com muita incidência. No caso de homicídio, por exemplo. Mas nós temos uma incidência maior, até porque é uma região mais nobre, né? De crimes contra o patrimônio. Seja furto ou seja crime de roubo. Então existe um trabalho de investigação muito grande e ao longo dos meses isso vem reduzindo, né? Existe uma redução paulatina, mas existe uma redução, somada ao trabalho da Polícia Militar, que é o trabalho preventivo. Então a Polícia Militar trabalha nessa questão da prevenção, né? Trabalhando através do patrulhamento ostensivo, eles fazem a prevenção. Então hoje eu diria que, obviamente que nós estamos aquém, né? de uma situação que gostaríamos de estar, mas também não estamos numa situação assim que diríamos fora, né? do comum, da normalidade, para uma cidade como Santo André, por exemplo. Tá ótimo. Delegado Vital, infelizmente o tempo de televisão é curto, mas a gente vai falar mais vezes. Obrigado. E pode contar com o programa sempre para divulgar as atividades, porque eu acho que tem que ter essa
união de esforços entre meios de comunicação, entre a polícia, entre a sociedade, para que a gente consiga caminhar em busca de uma sociedade cada vez melhor para se viver. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e agradeço a sua consideração e esse trabalho maravilhoso que você faz de informação, e quero dizer que nós estamos à disposição no Quarto DP para as eventuais dúvidas que os telespectadores puderem ter. Tá ótimo. Obrigado, doutor. Obrigado. Delegado Vital, Antônio Vital Barbosa, do Quarto DP de Santo André, conversou com você aqui no Bloco Café com Letras. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. A gente vai para mais um Bloco Café com Letras aqui na Superbanca do meu amigo João Martinelli, com apoio da Flytour, a maior operadora de turismo do Brasil. E agora a gente vai falar de empreendedorismo, vai falar de construção civil, vai falar de lançamento de apartamentos. Eu tenho a honra e a satisfação de receber aqui na Superbanca também meu amigo André Guise, da Mega Construtora e Consultoria. André, obrigado por comparecer aqui à Superbanca. Boa noite, obrigado. André, eu estava lendo aqui esse material, o lançamento do Monte Carmelo Residencial. Fiquei encantado. Primeiro, a gente vai ver fotos aí da fachada, da parte interna dos apartamentos, é lógico, da perspectiva artística, né? Mas eu fiquei encantado. Agora, fiquei mais encantado em saber o seguinte: eu mesmo tenho essa dúvida, porque eu moro em casa hoje e já pensei em comprar apartamento, né? Mas eu fico naquela dúvida. Tem alguns condomínios que são tão altos que você vai ter um aluguel pro resto da vida. Não é o caso desse residencial Monte Carmelo, né? Que vocês têm como projeto o condomínio de baixíssimo custo, é isso mesmo? É isso mesmo. O Monte Carmelo tem a característica de ser um empreendimento com baixa taxa de condomínio. Dá pra gente imaginar mais ou menos o valor? Entre 60 a 100 reais. Um cafezinho praticamente. Um cafezinho. Agora, Diogo, são apartamentos que têm várias metragens, normalmente são prédios que não têm elevador, por isso também já cai o custo do condomínio? Sim, tudo isso faz parte do projeto. E são 2 pavimentos e sem elevador. Isso cai drasticamente a taxa de condomínio. Legal. E sem portaria, né? Ah, sem portaria. O Monte Carmelo está ali na Vila Humaitá, que é pertinho do Shopping Atrium, uma localização muito boa, né? Muito boa, perto do Aramaçã, Shopping Atrium, essa localização. Poupa tempo. Verdade. Eu estou vendo aqui no teu material promocional que o mote que vocês têm é de que o Monte Carmelo oferece segurança e praticidade. Segurança é a primeira coisa que todo mundo pensa ao comprar um imóvel, né? O que o Monte Carmelo oferece de segurança? O primeiro item de segurança é a proteção perimetral. A gente entrega todo o empreendimento pronto para cercas elétricas, câmeras de segurança, o portão automatizado diferente, aquele que abre mais rápido e fecha mais rápido, né? E ele tem também como item de segurança um interfone digital inteligente, que faz com que os moradores falam entre blocos e entre apartamentos. Quer dizer, o fato de você não ter portaria, isso torna essa relação dos condôminos
mais próxima. Qualquer problema, um já conversa com o outro, já comunica um fato que esteja acontecendo. Isso. Se de repente uma pessoa for lá e chamar o apartamento número 11, o apartamento número 11 não pediu aquela pizza ou coisa parecida, ele vai falar entre blocos e entre apartamentos. Aquela pizza não é minha, não é sua, não é pizzaiolo, não é. Então, quer dizer, ele tem uma segurança um pouquinho também diferenciada ao Monte Carmelo dos outros. Legal. O que é essa porta extra de segurança? Essa porta extra de segurança, a partir do momento que a pessoa passa do portão principal, nós entregamos com uma porta extra. Ele não passa até o seu apartamento. Ele tem até uma terceira porta. Ele passa pelo portão, a porta extra e o seu apartamento. Então são 3 portas até o nosso apartamento. Legal. Agora vamos falar de praticidade. Estou lendo aqui no teu material que as unidades são entregues com gabinetes nos banheiros. Isso é uma raridade, né, em construção. Isso. Nós fizemos uma parceria com a Primolar e nós entregamos... Primolar da minha amiga Carolina Pitarelli, né? Isso. Com os mesmos valores que a gente entregava. Não tem milagre. Não tem milagre. Com os mesmos valores que a gente entregava, uma pia e uma cuba, hoje a gente entrega o mesmo valor com gabinete, com os móveis e com espelho bauluado também. Muito legal. E além de tudo, tem também armários individuais na área comum, é isso? Isso. É um armário individual com tipo depósito ao lado da garagem. Cada apartamento tem seu depósito e é muito interessante isso, porque os apartamentos, como são pequenos, a partir de 46 metros, você pode ter um depósito para guardar uma as coisas, mini dispensa, coisa parecida, coisa para lavar o carro, coisa parecida. E já que virou moda ciclovia e ciclofaixa, também tem bicicletário. Tem bicicletário também. Legal. Sistema de água de reuso. Isso, além de tudo, é politicamente correto e está dentro do que a gente chama de sustentabilidade. Essa sustentabilidade é interessantíssima. Por quê? Ninguém faz do apartamento sem condomínio um sistema de água de reuso. E a gente adaptou com toda essa mudança climática, né? A gente adaptou o sistema de água de reuso no nosso empreendimento. Legal. Um outro diferencial da Mega, você me contava antes de a gente gravar aqui, é que normalmente esses prédios pequenos, as construtoras não costumam fazer a incorporação. Vocês têm registro no cartório, isso é uma outra garantia para quem compra na planta, né? Olha, Joaquim, o registro de incorporação é uma lei. Toda venda na planta teria que ter o registro de incorporação. E a Mega não ficou atrás. Ela faz o registro de incorporação, ela registra o seu empreendimento junto ao cartório e a gente, quando vai registrar esse condomínio, também a gente tem o atestado de idoneidade financeira Caixa Econômica. É um documento exigido também pelos cartórios de registro de incorporação. Ou seja, quem compra sabe que vai receber a obra. Ótimo. E tem muita gente que tem receio de comprar um apartamento na planta, né? Porque a gente já teve casos e mais casos até de grandes construtoras, né? Que acabaram falindo no meio do processo, aí a pessoa pagou e fica sem. A Mega já tem 9 lançamentos no mercado, ou seja, ela já tem uma história, não é uma empresa que está começando agora. Ela tem histórico de garantia, entrega no prazo contratado? Sim, esses 9 empreendimentos foram todos entregues no prazo certinho, com a data certinha e tudo entregue dentro das devidas do memorial descritivo. Isso nos orgulha muito em falar hoje aqui no ABC. André, infelizmente o tempo de televisão é curto, a gente vai falar mais vezes, olha, mas eu te conheci o empreendimento, eu quero ir lá pessoalmente quando tiver já imagens, a gente está vendo imagens aqui da perspectiva artística, mostrar o trabalho de vocês, porque um dos objetivos desse bloco é destacar o empreendedorismo, e vocês fazem um trabalho de empreendedor. Obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Joaquim, muito obrigado. A gente que agradece. Tá ótimo. Obrigado, André. Obrigado. André Guise, da Mega Construtora e Consultoria, que está lançando aí o Monte Carmelo na Vila Humaitá, em Santo André. Conversou com você, amigo telespectador, você, amiga telespectadora do Bloco Café com Letras, aqui no programa Joaquim Alessi. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já.
Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Eu reciclo, eu visto. Esse é o tema da 6ª edição da Eco Fashion, que é promovida pela Braskem, a maior petroquímica da América do Sul, para falar sobre essa atividade com a criançada, para falar sobre esse trabalho que é de verdadeira conscientização do cidadão para a sustentabilidade. Eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o meu amigo Flávio Chantre, gerente de Relações Institucionais da Braskem. Sucesso! A gente está vendo o público aqui no fundo já esperando para começar. A 6ª edição, mais uma vez, comprova que a Braskem acerta com essa política pública, né, Flávio? Exatamente. Prazer estar falando com você novamente, Joaquim. Como você já disse, né, 6º ano consecutivo, começou em 2010 esse projeto, e a cada ano ele vai incorporando ainda mais, né, e isso dá uma grande satisfação para a gente. A ideia original foi transmitir a conscientização sobre preservação do meio ambiente de uma forma diferente, criativa, lúdica. E aí surgiu a ideia de fazer oficinas junto às escolas públicas ali da região, tanto de Mauá quanto de Santo André, e passar esse conteúdo sobre uma questão tão importante que é o meio ambiente. E finalizando, e aí o sentido prático, né, se as pessoas souberem como descartar, como reaproveitar, criar um desfile de moda para a garotada. E tem sido um sucesso desde 2010. Legal, eu lembro das coberturas dos anos anteriores, sempre com muita criatividade, o pessoal com roupas maravilhosas. Olha, vou te falar, não perde nada para muito desfile que a gente vê por aí. Agora, envolve a comunidade, como você falou, do entorno, do polo ali, do polo petroquímico, que tem em Santo André e Mauá. E nesse ano uma novidade, né? O palco, o Teatro Municipal de Santo André, eu acho que, pela dimensão que o evento ganhou, que cresceu mais ainda, não, que o Teatro Municipal de Mauá também é muito legal, muito grande, mas parece que aumentou esse ano, né? Então, na verdade, assim, as 5 edições anteriores foram lá no Teatro Municipal de Mauá, que sempre nos acolheu muito bem. Mas aí o pessoal de Santo André começou a ficar de ciúme. Eu falei, mas por que só, se é para Santo André e Mauá, por que só em Mauá? Concordamos, né? E aí, numa conversa com a Prefeitura aqui, com a Secretaria de Cultura, eles ofereceram essa data que a gente está realizando hoje o evento. E realmente a gente até ficou um pouco preocupado, né, pela mudança do local. Eu falei, será que as pessoas vão prestigiar o evento? E aí a gente pode ver aqui que surpreendeu, assim, realmente a gente tem certeza que vai estar lotado o teatro, provavelmente mais de 500 pessoas, e espero que as roupas estejam tão criativas como nos anos anteriores. Eu não tenho a menor dúvida. Agora participam estudantes da rede municipal de ensino, né? Eles são conclamados a fazer esse trabalho durante o ano, e aí vão buscar os materiais, como é que é feito esse trabalho? Na verdade, esse aqui é a etapa final de um longo programa que começa em março, né, junto a essas escolas públicas, né? A gente capacitou professores e alunos dessas escolas em um conteúdo sobre meio ambiente. A gente tem parceiros como uma ONG chamada Ecotesse, que trabalha com desenvolvimento sustentável na área de moda, Senai, uma série de parceiros que a gente foi transmitindo esse conteúdo ao longo dos meses nas escolas. Oficinas nos finais de semana, com participação ativa das crianças e dos familiares. Aí você vai ampliando esse conteúdo para as famílias, o que é muito interessante. E hoje é o ponto final. Nesse momento a gente tem o desfile que coroa esse processo, né? Então a gente envolveu centenas e centenas de crianças e familiares ao longo do ano. E agora, em outubro, a gente faz o evento final e premia num corpo de jurados que tem até estilista e que ficam, todo ano a gente tem estilista, eles ficam surpreendidos com a qualidade realmente das roupas e a gente premia as roupas mais criativas. Legal, a gente vai mostrar momentos dessa festa aqui, muito bonita. Agora, não posso conversar com você sem falar da Braskem, a Braskem que é líder mundial aí na sua área. Nesse momento que não é dos mais favoráveis para a economia, mas para quem exporta está relativamente bem. Como é que está a Braskem hoje?
A gente tem, o ano está um ano difícil para todo mundo, obviamente, né? A gente sabe a crise econômica aqui no Brasil desde o ano passado, mas a gente tem vendido menos, a gente tem sofrido já quedas no mercado interno, porém, como você disse, a gente é um grande exportador. E nessa questão do câmbio, o que é ruim para a maioria da população, né? No caso de uma grande empresa, grande exportadora, que é o caso da Braskem, a gente acaba sendo beneficiado pela cotação do dólar em relação ao real. Então, nossos resultados financeiros, pelo menos que a gente apresentou o trimestre passado, estão bons, estão positivos, mas a gente está preocupado porque mês a mês o mercado vem caindo, né? E a gente fica preocupado principalmente com a concorrência internacional. Claro que com um câmbio desse, as importações não tão fortes, mas preocupa com a gente a partir do ano que vem. Maravilha. Flávio, a gente vai acompanhar esse desfile maravilhoso e você sabe, a Braskem pode contar sempre com o programa para divulgar as suas atividades. Obrigado mais uma vez pelo espaço, Joaquim. Tenho certeza que vocês, seus telespectadores, vão gostar bastante do desfile. Obrigado. Flávio Chantre, gerente de Relações Institucionais da Braskem, falou com você e a gente vai acompanhar o desfile da Eco Fashion 2015, promovido pela Braskem.
Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, eu tenho certeza de que vocês curtiram cada bloco, cada entrevista, cada informação trazida na edição de hoje. Por isso, eu conto com a sua audiência no próximo programa. Até lá!